Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje dia 24 de abril de 2021, estamos no sábado, terceira semana da Páscoa. E o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, mesmo Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espíritos de vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente que reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, hoje, nesse sábado, estamos aí nesse tempo da Páscoa, dando os nossos passos, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos alimente com o ensinamento do Seu Filho e que nós sejamos atraídos por Deus e que Deus nos chame. O Evangelho nos diz que não é também só uma questão nossa, é uma questão também da vontade de Deus. E a vontade de Deus, Jesus diz muito claro que aqueles que são atraídos por Ele, que Jesus não perca nenhum. Jesus não perca nenhum. Então, diante desse discurso longo de Jesus, lá na sinagoga de Cafarnaum, em que Jesus se apresenta como o pão da vida, depois coloca o seu corpo, sua carne, seu sangue como alimento para a humanidade, para aqueles que têm fé, e esses que têm fé irão ter vida, e a vida não é só uma vida, é uma vida eterna, e essa vida eterna ela é possível por causa da ressurreição. E aí Jesus vai dizendo isso. O Evangelho de hoje já nos coloca a reação dos discípulos. Nós tivemos os judeus que questionaram Jesus. Você vai se matar porque você está querendo colocar a sua carne para ser comida? Que conversa é essa? Ficou doido? E agora são os discípulos que se assustam com o discurso de Jesus. Os discípulos que se assustam com o discurso de Jesus. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Quem consegue escutar essa palavra de que você está dizendo que você vai se colocar como alimento para a gente? Como você consegue dizer que você vai oferecer sua carne, sua vida para a gente? Essa palavra é muito dura, quem consegue escutá-la? E o que isso revela para nós? Uma crise diante do discurso de Jesus. E é normal isso e até saudável de vez em quando. De vez em quando, se eu não entrar em crise com alguma coisa do Evangelho, é sinal que eu não estou entendendo. Se a Sagrada Escritura não provoca em mim uma crise, se a Palavra de Deus, o Evangelho da missa não me provoca uma crise, uma angústia, uma inquietação, é sinal que eu não estou entendendo nada. Se aquilo que Jesus fala eu acho muito bonitinho, eu acho muito belo, isso é um sinal que eu não estou entendendo nada. Até porque é complicado essas coisas. Quando Jesus fala do amor ao próximo, como é que eu vejo isso? Como que eu entendo isso? O que significa isso de modo concreto? Amar os filhos, amar os pais, amar os irmãos, amar o namorado, isso é fácil. Mas amar o paroquiano insuportável, amar aquele alienado, amar aquele polarizado, amar aquele que não gosta da gente, torce para que tudo dê errado, é mais difícil. Afinal, como se dá isso? Como que isso se torna concreto e real na vida e no mundo em que nós vivemos?
Por isso, agora nós temos no Evangelho uma crise, porque diante do discurso de Jesus, isso gera uma inquietação na parte dos discípulos. Por isso esse desabafo deles, essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Jesus sabendo que os discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida à carne. O Espírito que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito de vida, mas entre vós há alguns que não creem. Essa questão da palavra que é Espírito de vida significa quando a palavra interfere na minha alma. Quando eu escuto a palavra de Deus, isso interfere na minha emoção. Não só nos meus afetos, mas na minha emoção. Porque a emoção é algo muito amplo da nossa vida. Quando a palavra de Deus me incomoda, me emociona, não no sentido de alienação, mas no sentido da emoção consciente, de algo profundo, de um espírito profundo que eu escutei e isso mexeu dentro de mim, então sinal que eu estou começando a me aproximar. Por isso Jesus está diante de uma crise, por causa do seu discurso sobre ser carne, sangue, comida e bebida. Isso gera essa crise dos discípulos. Jesus diz: olha, vocês estão escandalizados. E quando vocês me virem subindo aos céus? Quando vocês virem a ascensão? Quando vocês virem o Espírito pairando por aí e vindo até nós? Porque as minhas palavras é Espírito de vida. A carne mesmo não adianta nada. E realmente, a carne mesmo não adianta nada. Um corpo sem alma é um cadáver. Conforme diz um escritor, nós somos um cadáver antecipado, né? Ou um cadáver adiado, quer dizer. Nós somos um cadáver adiado, nós ainda não nos tornamos, mas a carne apodrece. Quando tira a vida da carne, o Espírito aqui dá vida à carne. Quando tira o Espírito da carne, a carne apodrece. Então Jesus vai fazendo esse discurso e aí gera uma grande crise porque muitos abandonam Jesus. Então nós temos hoje esse momento em que Jesus é abandonado. Jesus faz a experiência agora não de ter mais sucesso. Não começa uma experiência mais cruel, que é a experiência da perca, é a experiência de ser reprovado, a experiência de ser abandonado. E Jesus começa esse processo da vida dele agora do abandono, até a cruz, que ele se sente abandonado até por Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Viu? Então nós temos agora esse momento diante de uma postura de Jesus, diante de um discurso de Jesus, que não foi compreendido porque essa multidão não tem fé, e aí nós temos essa multidão que abandona Jesus. Muitos deixaram, porque não tinham fé, não acreditavam. Por isso que Jesus disse: quem vem até mim e crê em mim, viu, esses não terá mais fome, não terá mais sede. E agora nós temos essa multidão que deixou Jesus e foram embora, viu? Então, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás, não andavam mais com ele. Então, Jesus volta para os 12 e diz: vós também quereis ir embora? Essa pergunta, às vezes, é feita a cada um de nós, né? Em alguns momentos, a gente recebe essa pergunta. Quando eu estou na igreja e vejo que alguma coisa não está dando certo, ou que eu não estou de acordo, aí às vezes essa pergunta nos é colocada: vocês também querem ir embora? Quando a pessoa que tem alguma coisa dentro da comunidade não é do jeito que ela quer, aí ela começa a renunciar, começa a entregar, é sinal de que ela está dando uma resposta a essa pergunta. Porque uma coisa é quando uma mudança ela é errada. E quando uma mudança é errada, a pessoa tem o direito de argumentar e explicar. Olha, isso não vai dar certo por causa disso. Outra coisa é quando há uma mudança nas comunidades, na igreja, de padres, essas coisas, e a coisa fica pior. Eu tenho o direito de argumentar. Agora, quando a gente vê que pode ser que fique melhor e a pessoa não aceita o melhor, é sinal que há um problema aí.
Viu? E aí, às vezes, essa pergunta é feita à pessoa: vocês também querem ir embora? Vocês querem largar tudo? Jesus faz isso para os discípulos. E aí Jesus recebe uma resposta de quem? De Pedro. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Essa pergunta também ela é interessante. Diante das crises da vida, e há muitas crises na vida, há momentos difíceis, quem não sabe como se comportar. Eu não sei como me comportar nessa pandemia. A gente escuta coisa de todos os lados, abre ou não abre a igreja, volta ou não volta às missas, põe todo mundo nessa igreja, vou começar a fazer seleção de pessoas. É uma coisa, acho que as pessoas às vezes não entendem isso, E aí fica, mas a pandemia está aí, o ambiente religioso é de contaminação, porque a gente entra no mesmo horário, fica 1 hora no mesmo lugar, depois vai embora. Como é que é a história? Não há isso? E por que essa neurose? Até porque é muito estranho assim, porque o pessoal reivindica muito missa, mas no meio de semana aqui que a gente tem missa, tem 5, 10 pessoas. Viu? Então, às vezes, as pessoas têm certos discursos, mas a prática não corresponde. É igual a bobagem aí do Supremo Tribunal de Justiça entrar, juntamente com a Procuradoria-Geral da República, entrar com questão de pode ou não pode celebrar a missa, esse trem. Acho que não é questão deles. Isso é uma responsabilidade nossa, dos padres e dos bispos. Utilizar e politizar a missa e deixar com que o mundo dos evangélicos utilize da missa para eles terem um reforço daquilo que eles querem fazer. Se eles querem comprometer o público deles, os fiéis dele, o problema é deles. Eu não quero fazer isso. Eu não quero colocar em risco nenhum paroquiano meu. E eu conheço o mundo de igreja, eu conheço o mundo religioso. E não vem falar que as pessoas se comportam porque não se comportam, viu? Então a gente tem esse Jesus que tem nesse momento de crise de Jesus. O Evangelho de hoje nos traz um Jesus que é abandonado por muitos. Jesus olha para os seus discípulos e aí, vocês também querem? Aí Pedro faz a sua profissão de fé. A quem iremos, Senhor? A quem iremos nesse tempo que nós vivemos? A quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. É isso que a gente quer. A gente quer uma palavra de vida eterna. Eu não quero uma palavra para resolver um probleminha de hoje, nesse momento. Eu quero uma palavra para a vida eterna. Eu quero uma verdade para a vida eterna. Santo Agostinho vivia lá a sua busca pela verdade para a vida eterna. E a gente quer uma palavra para a vida eterna. E a gente precisa crer nisso. Porque se eu não acreditar nisso, a vida fica muito banal, muito pequena, muito estranha, muito funcional, muito tarefeira. Tem gente que só é tarefeiros, né? Cumpre tarefas, mas não vive. São máquinas de cumprir horários, são máquinas de fazer atividades, são máquinas de realizar tarefas. Não é isso que a gente quer para a vida. Por isso a minha prece de hoje é que a gente possa dizer como Pedro: só Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos, Senhor? A quem iremos, senão ao sacrário? A quem iremos, senão à Sagrada Escritura? A quem iremos, senão à oração? A quem iremos, senão à palavra de Deus que movimenta o meu coração, me dá uma esperança, me dá uma luz, me dá um conhecimento para que eu possa saber lidar com cada realidade, eu não me desesperar diante das coisas complicadas da nossa vida, encontrar força e esperança diante das imprudências do mundo em que nós vivemos, em que a gente possa administrar melhor, com mais cuidado, esse tempo de pandemia. Por isso, façamos como Pedro. Mesmo Jesus nos perguntando se nós iremos abandoná-lo, e há muita gente que o abandona, há muita gente que se esquece de Jesus, se esquece da palavra de Deus, se esquece do Evangelho, e aí Jesus sempre nos pergunta: nós iremos abandoná-lo também, ou nós iremos falar igual Pedro? Viu? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Um abraço e até mais.